Você viu sangue no papel higiênico, no vaso ou nas fezes e ficou com medo. Ou pior, viu, ignorou e está aqui semanas depois ainda sem saber o que é. Esse vídeo é para você nos dois casos. Sangramento na região anal ou nas fezes é um dos sinais que mais assustam as pessoas e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Porque muita gente assume que é hemorroida e vai levando. Eu sou a doutora Milena Braga, coloproctologista e especialista em assoalho pélvico, e aqui no meu canal eu falo sobre saúde intestinal, prevenção e qualidade de vida. Já me segue para não perder. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo que repito todo dia no consultório. Sangramento anal nunca deve ser ignorado ou assumido sem investigação. Não porque sangramento seja grave, a maioria não é, mas porque alguns são. E a única forma de saber com certeza é investigar. O exame que poderia salvar uma vida é exatamente aquele que muita gente adia por medo, ou por achar que não precisa. Então vamos entender juntos o que é sangramento, o que ele pode significar e o que eu posso fazer a partir daí. O primeiro passo para entender o sangramento é observar algumas características, porque elas já dão pistas importantes sobre a origem desse sangramento. Sangue vivo, vermelho, brilhante, no papel, pingando no vaso. Geralmente indicam uma origem próxima, canal anal ou reto. As causas mais comuns são hemorroida e fissura anal. É o tipo de sangramento que os pacientes descrevem como respingo vermelho no vaso, ou aquela manchinha, sabe, no papel. Sangue misturado nas fezes ou recobrindo as fezes. Ele pode indicar uma origem mais alta, reto ou colo. Pólipos intestinais, retocolite ulcerativa, tumores, doença de Crohn são causas possíveis de serem investigadas nesse padrão. Sangue escuro, marrom, enegrecido nas fezes. Esse padrão é chamado de melena. Sugere uma origem mais alta, trato digestivo, estômago ou até intestino delgado. Exige investigação imediata. Sangramento oculto, invisível ao olho nu. Às vezes, o sangramento ele não é visível, ele aparece apenas em exames de fezes específicos e pode ser sinal de pólipo ou de tumor em fase inicial, exatamente quando o tratamento é mais eficaz. Agora, importante, essas que eu passei agora foram orientações gerais. O padrão do sangramento ele só ajuda o médico a direcionar a investigação, mas ele não substitui o exame. Dois sangramentos de aparência semelhante podem ter origens completamente diferentes. Agora, vamos às causas. Organizei do mais comum ao mais grave. Não para alarmar vocês, mas para que você entenda por que a investigação é sempre necessária. Hemorroidas, a causa mais comum de sangramento anal. As hemorroidas, elas são vasos sanguíneos dilatados na região anal que, quando estão inflamados, sangram com facilidade, geralmente durante a evacuação. O sangue é vivo, vermelho e não se mistura com as fezes. A causa mais comum de sangramento indolor. Fissura anal, a ferida na entrada do ânus, que além de causar dor intensa, pode sangrar. O sangue aparece no papel ou no vaso, acompanhado daquela dor, queimação depois de ir ao banheiro. Pólipos intestinais. São pequenos crescimentos na parede interna do intestino grosso. A maioria não causa sintomas e é exatamente por isso que são perigosos. Com o tempo, alguns tipos de pólipos podem se transformar em câncer. O sangramento, quando aparece, ele costuma vir misturado ou recobrindo as fezes. Doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn ou retocolite, são condições crônicas que causam inflamação do intestino e podem sim provocar sangramento, diarreia com muco, dor abdominal e outros sintomas. Precisam de acompanhamento especializado e contínuo. Diverticulose são pequenas bolsas que se formam na parede do intestino grosso. Quando um vaso dentro dessas bolsas rompe, o sangramento ele pode ser volumoso e assustador. Geralmente para sozinho, mas ainda assim exige avaliação urgente. Câncer coloretal. O sangramento ele pode acontecer como um dos primeiros sinais e muitas vezes é ignorado por anos porque a pessoa assume que é hemorroida. O câncer coloretal é o segundo tumor mais comum no Brasil e quando ele é diagnosticado cedo, ele tem altas chances de cura.
Por isso, rastreamento preventivo e por isso, nenhum sangramento deve ser assumido sem investigação. E aqui é onde está o ponto que mais me preocupa no consultório. Pacientes que chegam com diagnóstico avançado de câncer coloretal e que tiveram sangramento meses ou anos antes e não investigaram. Não porque não se importavam com a saúde, mas porque assumiram que era uma hemorroida. Identificado o sangramento, o próximo passo é investigar. E os exames disponíveis hoje são muito mais confortáveis do que a maioria das pessoas imagina. Anoscopia. É um exame rápido, feito no consultório, sem preparo, sem sedação. Avalia o canal anal e o reto e os últimos centímetros do intestino. É o primeiro exame para investigar hemorroidas, fissuras, fístulas, lesões do canal anal e dura de 3 a 5 minutos, quando é feito com cuidado. Não é doloroso. No meu consultório, eu explico cada etapa antes de realizar o exame de anoscopia. O paciente sabe exatamente o que vai acontecer e isso muda completamente a experiência. Reto-sigmoidoscopia. Avalia o reto e o cólon sigmoide, a parte final do intestino grosso. Pode ser feito com preparo simplificado. Colonoscopia. O exame mais completo. Avalia todo o intestino grosso, do ânus até o início do intestino delgado. Só que exige um preparo intestinal e sedação. É o padrão ouro para rastreamento de pólipos e câncer coloretal. Recomendado a partir dos 45 anos como rotina, ou antes, em casos de história familiar ou sintomas. Eu tenho um vídeo completo aqui no canal explicando a diferença entre colonoscopia e anoscopia. Vale a pena assistir e entender cada um desses exames. Exame de sangue oculto nas fezes. É um exame simples, feito em casa, que detecta sangramento invisível nas fezes. Faz parte dos programas de rastreamento de câncer coloretal e pode ser solicitado pelo médico como uma triagem inicial. Identifiquei a causa, agora o tratamento depende do diagnóstico. E as opções hoje são muito mais modernas, precisas, confortáveis do que técnicas de anos atrás. Para as causas anais, hemorroidas, fissura, fístula, temos desde tratamentos conservadores com tecnologias como fotobiomodulação, LED-terapia, passando por procedimentos ambulatoriais como ligadura elástica, toxina botulínica, até cirurgias minimamente invasivas com laser. Cada caso pede uma abordagem diferente. Essa definição só acontece depois de uma avaliação completa, porque o mesmo sintoma ele pode ter origens e soluções completamente distintas. Se você está com sangramento, não tente se autodiagnosticar. Venha para uma consulta. O exame, que parece assustador, é muito menos difícil do que conviver com a incerteza ou descobrir tarde demais algo que poderia ter sido resolvido mais cedo. 3 mitos sobre sangramento anal. Sangramento anal é sempre hemorroida? Mito! Esse é um dos mais perigosos. Hemorroida é a causa mais comum de sangramento indolor, mas fissura, pólipo, doença inflamatória, câncer coloretal também causam sangramento. Assumir sem investigar é um risco que não vale a pena correr. Mito 2. Se o sangramento parou, o problema resolveu. Totalmente mito. O sangramento ele pode ser intermitente. Aparece, volta, some, aparece. A ausência temporária não significa cura. Pólipos e tumores, por exemplo, em fase inicial, frequentemente sangram pouco e de forma irregular. A parada do sangramento não dispensa investigação. Mito 3. Colonoscopia é um exame muito invasivo e desnecessário se não tem sintomas. A colonoscopia é o único exame capaz de identificar e remover pólipos antes que virem câncer. E o câncer coloretal frequentemente não causa sintomas nos estágios iniciais. É silencioso. O rastreamento ele exige exatamente para pegar doenças antes dos sinais aparecerem. Exame feito é vida preservada. Na maioria dos casos, a causa é benigna e tem solução. O que não tem solução é adiar indefinidamente. Se você está com esse sintoma, marque uma consulta. Venha com suas dúvidas, seus medos, sua história. Aqui você vai ser ouvido, examinado, com cuidado e orientado com clareza. Será um prazer cuidar de você. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E me siga nas redes sociais para mais conteúdos sobre saúde intestinal.